Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, a gente vai fazer uma aula que vai complementar diretamente a aula que a gente fez falando da estrutura com a forma T para pedir permissão. Lembra, a gente falou da temoi, temoi, que você pode usar para fazer a pergunta, posso fazer, posso pegar, para pedir a permissão para fazer alguma coisa. E a gente aprendeu a responder positivamente. Sim, você pode tirar foto, pode comer isso, né? Pode sentar aqui. A gente viu como a gente afirma que é muito simples, é só repetir a estrutura de forma positiva, né? Na pergunta a gente usa desu ka e na resposta é só usar o desu mesmo, né? Não precisa fazer nada de muito diferente. Mas para a gente fazer uma resposta negativa, como é que faz? Eu ensinei para vocês a pergunta, a resposta afirmativa positiva, né, dando a permissão, e nessa aula nós vamos ver a resposta negativa. Quando você não pode, não te permitiram fazer a coisa, você vai usar essa estrutura aqui, que é forma te wa ikenai. Te wa ikenai. Ok? Vamos ver aqui como é que funciona essa estrutura. É muito simples, não tem mistério, é bem parecida mesmo com a estrutura que a gente viu temoi. O que a gente tem que fazer é colocar o verbo na forma T, colocar o verbo na forma T e colocar wa ikenai, wa ikenai. Por isso é forma T mais wa ikenai. E como eu tinha falado antes para vocês, a forma T ela é usada para diversas estruturas. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem muita estrutura que usa a forma T como base, então é aquilo. Vocês não podem deixar de aprender a forma T. Lembrando que a forma T é diferente da forma imperativa, ela é como se fosse uma indicação, uma orientação em sua forma pura, né? Ou seja, sem conectar com nenhuma estrutura, mas conectando com estruturas diferentes, o significado fica diferente. Então, apesar de ter essa tradução que a gente faz, como pare, pegue, coma, a gente traduz às vezes como um imperativo, quando a gente vai colocar a forma T dentro de outras estruturas, a gente não vai usar uma tradução de imperativo de forma nenhuma. E esse é um desses casos. Vamos ver aqui as frases de exemplo. A gente tem primeiramente aqui: この辞書を使ってもいいですか? この辞書を使ってもいいですか? É aquela pergunta que a gente viu, né, anteriormente. Tá perguntando se pode usar o dicionário. Posso usar esse dicionário? E aí a resposta é ie tsukatte wa ikenai desu. Ie tsukatte wa ikenai desu. Não, não pode usar. Então aqui a gente já usou o te wa ikenai na resposta. Assim como eu tinha falado antes, é interessante que quando tem uma pergunta assim desse tipo, uma pergunta de sim ou não, você responda com sim ou não no início para usar hai ou ie. Ie é o que significa não, né? Então, usa essa resposta, usa essa resposta de forma que seja clara para a pessoa que está ouvindo. Para ficar mais claro, é melhor mesmo você usar o hai ou ie para deixar logo bem claro se você está dando a permissão ou se você está negando a permissão. Por quê? Senão, talvez a pessoa não entenda direito o que você está falando, mas se você falar de cara "hai" ou "ie", você já vai deixar mais fácil para a pessoa com quem você está falando para se entender. Novamente lembrando, você pode até responder somente "hai" ou "ie" e não usar a estrutura inteira negativa, né? "Tsukatte wa ikenai", usar só "ie". Mas aí é muito brusco, é muito seco, fica um pouco rude você responder dessa forma, principalmente se for uma negativa, né? Se a gente está tratando de uma negativa, a melhor coisa é você ser o mais formal possível. Claro, tudo depende da sua intenção. De repente você quer deixar a outra pessoa irritada mesmo, né? Vai saber. Mas se você não quer isso, é melhor você usar a estrutura correta e terminar de uma forma formal com o desse no final.
Essa não é a única estrutura para você negar alguma coisa, mas é a estrutura que geralmente vem quando nós estamos falando de permissão para fazer algo. Pode ou não pode, né? É assim que a gente vai usar. Novamente também, quando a gente usa essa estrutura de resposta, a gente pode responder usando tudo que foi falado na frase anterior. Por exemplo, この辞書を使ってもいいですか? いいえ、この辞書を使ってはいけないです. Né? Você pode repetir tudo, principalmente se você quiser dizer, esse não pode, esse dicionário não pode, mas aquele outro dicionário pode. Talvez você queira dizer alguma coisa nesse sentido. Se esse for o caso, tudo bem, você pode repetir, mas geralmente não se repete tudo isso. Você vai responder sim ou não, e aí vai usar somente o verbo na versão de você responder positivamente ou negativamente. はい、使ってもいいです。いいえ、使ってはいけないです. Ok? Vamos ver mais algumas frases de exemplo. A pergunta vem com この席に座ってもいいですか? この席に座ってもいいですか? Posso sentar nesse lugar? この席に座ってもいいですか? E a resposta, いいえ、座ってはいけないです. いいえ、座ってはいけないです. Não, não pode sentar. Aqui nós temos novamente o verbo suaru. Suaru significa sentar, e quando você vai marcar a coisa onde você vai sentar, no caso, você vai marcar com ni, o lugar onde você vai sentar, né? Então, konoseki ni, aqui konoseki está sendo definido como o local que a pessoa está falando de sentar, né? Então, é marcado com ni, konoseki ni. Konoseki ni suatte mo ii desu ka? Lembrando que esse suatte mo ii desu ka, suatte mo ii, ele é uma forma de você pedir a permissão, mas a tradução literal dele acaba sendo tudo bem se eu sentar aqui, eu sentando aqui está tudo bem, não tem problema eu sentar aqui. Essa é uma forma diferente de perguntar, mas a ideia é pedir a permissão. Posso. Então, この席に座ってもいいですか? E a resposta, いいえ、座ってはいけないです. Não, não pode sentar. Então é uma negativa, começando aí com いいえ, para facilitar a compreensão de quem está escutando. Ok. Vamos para a próxima frase de exemplo. Próximo diálogo. 写真を撮ってもいいですか? 写真を撮ってもいいですか? Posso tirar foto? 写真を撮ってもいいですか? Posso tirar foto? いいえ、撮ってはいけないです. いいえ、撮ってはいけないです. Na aula anterior sobre essa questão de pedido de permissão, eu comentei que no Japão é comum ter vários lugares que você não pode tirar fotos. E geralmente esses lugares eles têm um aviso, né? Esse aviso indica que você não pode tirar foto. Às vezes eles deixam só escrito em kanji mesmo. Geralmente fica escrito Satsuei Kinshi. Satsuei significa você filmar e fotografar, e kinshi é proibido. Então, Satsuei Kinshi. Proibido filmar e fotografar. Geralmente isso também acompanha uma imagem de uma fotinho, né? De uma câmera, na verdade, tirando foto. E um xizinho, né? Bota um xizinho na frente da câmera para indicar bem claramente que é proibido tirar fotos. Mas, caso vocês vejam alguma coisa escrita assim, numa placa no local, é melhor tentar entender do que se trata aquilo. Quando você visitar o Japão, é bom levar um dicionário com você que você possa acessar mesmo sem usar a internet. É melhor ter alguma coisa dessas no seu celular, no seu smartphone, para que você consiga verificar essas palavras, porque senão às vezes você pode tomar uma bronca, né, sem nem entender porque está tomando bronca, mas é porque está fazendo alguma coisa que não deve, né? Então, voltando aqui para a frase, 写真を撮ってもいいですか? Posso tirar foto? いいえ、撮ってはいけないです. Esse verbo toro, como eu havia falado antes, é registrar, fotografar, pode ser filmar também.
Mas é registrar em forma de mídia, sabe? Não é tipo registrar no caderno escrevendo, isso não é touro, né? É você basicamente fazer uma foto ou um vídeo, né? A gente não fala tirar vídeo, a gente fala gravar vídeo, mas essa é a ideia, né? Tirar foto, gravar vídeo. Ie totte wa ikenai desu. Não pode tirar a foto. E o verbo toru, ele é um verbo de grupo 1. Toru, torimasu, totte. Então, fica com aquela regra de ru, né? A gente tem uru no final. O verbo de grupo 1 que termina com uru, ele vai ter tsu pequeno t. Essa vai ser a forma t dele. Certo, vamos para a próxima. Nós temos aqui. Kono kudamono o tabete mo ii desu ka? Kono kudamono o tabete mo ii desu ka? Posso comer esta fruta? Kono kudamono o tabete mo ii desu ka? Está perguntando, né? Pedindo se pode comer. Kono kudamono. Kudamono é fruta. Tabete mo ii desu ka? Tudo bem se eu comer? Posso comer esta fruta? E a resposta ie, tabete wa ikenai desu. Não, não pode comer. Tabete wa ikenai desu. Se o Ruffy tivesse perguntado se podia comer a fruta, nós não teríamos a história de One Piece, não é? Para quem conhece o mangá ou o anime ou a série agora, a série da Netflix nova, o Ruffy come a fruta que dá poderes de borracha para ele sem pedir permissão, né? Ele não pediu para comer a fruta, ele saiu comendo uma fruta estranha que estava numa caixa. Criança faz essas coisas, né? Ele comeu a fruta imensa, a fruta deste tamanho. Ele comeu a fruta inteira de uma vez. E ele disse que não gostou muito, achou estranho a fruta, e ele comeu a fruta inteira. Ok. Se ele tivesse perguntado, Konokudamono o tabete mo ii desu ka? O Shanks teria respondido, ie, tabete wa ikenai desu, né? Iriam dizer para ele que não pode comer, né? Mas ele comeu, por isso nós temos a história de One Piece. Vamos para a próxima. Kono hon o yondemo ii desu ka? Kono hon o yondemo ii desu ka? Posso ler este livro? Então, aqui é um pedido de permissão para ler o livro. Kono hon o yondemo ii desu ka? E a resposta, ie, yonde wa ikenai desu. Ie, yonde wa ikenai desu. Novamente começando com a negativa, com ie, nonde wa ikenai desu. E a gente tem aqui o verbo yomu, que é um verbo de grupo 1 também. Quando a gente tem mu e bu, a gente vai ter de na forma T. Então, kono hon o yomu, kono hon o yonde. Kono hon o yondemo ii desu ka? Posso ler este livro? Kono hon o yondemo ii desu ka? Ie, yonde wa ikenai desu. Ie, yonde wa ikenai desu. Não, não pode ler. Não sei o que tem nesse livro, mas você é proibido de ler este livro, não pode. Yonde wa ikenai desu. Ok. Passando para a próxima. Kore o sawatte mo ii desu ka? Kore o sawatte mo ii desu ka? Posso tocar nisso? Sawaru, né? É tocar. Kore o sawatte mo ii desu ka? Ie, sawatte wa ikenai desu. Ie, sawatte wa ikenai desu. Não, não pode tocar. Aqui no caso, a gente até comentou, né? Eu falei com vocês na aula anterior. A gente tem esse aviso de não toque no Japão em vários lugares, assim. Às vezes eu acho que esses avisos, não toque, não faça, não sei o que, eles ficam atrapalhando às vezes a estética da exposição ou das coisas assim, né? Não mexa, não sente, não sei o que, mas fazer o quê, né? As pessoas são sem noção, elas vão mexer em tudo se não tiver aviso, né? Às vezes mesmo com aviso. Então, tem muito esses avisos. Sawaranai de kudasai, uma forma de falar não toque, né? Ou então, sawatte wa ikenai, como está escrito aqui. Sawatte wa ikenai. Aqui, o verbo é sawaru, né? Sawaru, que é tocar. Então, sawatte com tsu pequeno, porque é um verbo de grupo 1. A forma massa dele é sawarimasu. Sawarimasu. Então, sawatte wa ikenai desu.
Sawatte wa ikenai desu. É isso, agora você sabe como criar uma frase pedindo uma permissão, você sabe criar a frase respondendo afirmativamente, dando essa permissão e respondendo negativamente, negando essa permissão. São estruturas simples, mas elas podem ser confundidas se vocês não praticarem. Então, é importante que vocês pratiquem copiando as frases no caderno, criando as próprias frases de vocês, se assim for possível, porque cada vez mais que vocês criam essas frases, vocês vão fixar as estruturas. Porque são muitas estruturas que vocês já viram até essa aula e vocês vão ver muitas outras estruturas daqui para frente. Se vocês não tentarem de fato absorver elas, se vocês apenas ficarem vendo as aulas passivamente, vocês não vão conseguir lembrar de todas elas. É estrutura demais. Então, só criando frases, só utilizando as estruturas, de fato, vocês vão conseguir lembrar de todas elas. Senão vai ficar no caderno, vocês vão até anotar, copiar, mas depois vão esquecer. Para isso não acontecer, vocês têm que usar. E quem não está no Japão tem dificuldade de conseguir fazer uso do japonês que está aprendendo. Então, um truque é você criar. Crie suas frases, anote suas frases, que isso vai fazer com que você consiga muito mais facilmente aprender essas estruturas. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa aula e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!